Quando se trata de notebook para trabalho, com boa bateria e construção, a gente já pensa em MacBook. Isso porque a Apple sempre teve duas coisas que fazem ela dominar esse mercado. Um bom processador, feito por ela e que é muito eficiente. E o segundo, um sistema operacional próprio. Bom, esse notebook que eu vou mostrar hoje, infelizmente ainda não tem o próprio sistema operacional, ele usa o Windows. Porém, o processador dele, esse sim é um absurdo, e um grande diferencial e um grande passo, para que talvez um dia a gente nunca mais precise de uma placa dedicada em um notebook para trabalho. O unboxing já é premium, ele vem em uma caixa dentro de outra caixa, carregador USB-C com 65 watts, e se liga nesse unboxing dentro do unboxing. Nossa, olha isso. Que unboxing, tá? Tá aqui. Notebookzão. Aqui ainda tem uma paisagem? O que é isso aqui? Olá! Não é da cor que eu achei que seria. Eu achei que ia ser da cor dessa caixinha aqui. Esse é o Asus VivoBook S14 com o novo Intel Ultra 9 Panther Lake. Esse processador é simplesmente um absurdo. É um notebook todo de metal, tela OLED, bateria de até 27 horas, super fino, e o grande diferencial desse computador tá nessa nova geração Ultra da Intel, que promete ser extremamente forte, gastando quase nada de bateria. Na CES, já testei uma versão ainda mais forte desse processador, a versão X9, que consegue rodar até Battlefield 6 no Ultra a 180 FPS. Esse ZenBook aqui tem um processador mais modesto, mas ainda é insano para trabalhar. E bom pessoal, estamos de volta aqui com o Asus ZenBook S14 e ele me impressionou muito em um teste que a gente fez aqui, que a gente acabou de desenvolver no canal essa semana, um teste com After Effects, e ele foi o melhor notebook até agora que a gente testou com placa de vídeo integrada nesse teste. Mais forte do que o MacBook Pro com chip M4. Sim, esse computador aqui é mais forte do que o MacBook Pro com chip M4 para trabalhar. Muito top mesmo. A gente já vai passar para essa parte de desempenho, mas antes vamos falar o seguinte. Primeiro, construção, né? Ele é todo de ceralumínio, é uma liga de alumínio com um pouco diferenciada aí que a Asus anda usando, tá? Todo de ceralumínio, que significa que ele é, além de resistente, muito leve, ele pesa 1,2 kg, e realmente eu tava certo em relação à percepção de peso, tá? Além disso, é um dos melhores teclados em notebook que eu já usei. É muito doido, ele é bem, mas bem macio mesmo, o toque dele, olha o barulhinho que ele faz. Não sei nem se vai dar pra ouvir, é realmente muito, muito bom, tá? Além disso, o trackpad aqui também é excelente, é um trackpad físico, tá? Não é tátil. Ele afunda aqui, mas é bem grandão, tem ótimos gestos. A retroiluminação do teclado é muito forte. Realmente, repito, um dos melhores teclados que eu já usei em notebook. Não só por questão da construção, da digitação, mas olha isso, a retroiluminação aqui no estúdio, com um monte de luz pegando, você ainda consegue ver que é muito forte mesmo, tá? Nós temos aqui também esse design diferente. A tela dele quase não tem bordas laterais, olha isso, a borda é muito fina, tá? Nós estamos falando de uma tela de 14 polegadas, OLED, touchscreen, com certificação de cores DCI-P3 e Adobe sRGB, excelente para edição de vídeo e foto. E, além disso, é uma tela com 120 Hz e também uma excelente resolução, de 2880 por 1800 pixels. É uma baita tela, tá? E aí, se a gente vem aqui em exibição avançada, eu posso colocar ela com até 120 Hz. Muito, muito top. E além disso, a webcam desse notebook é excelente. Olha isso aqui. Esse aqui é um teste com a webcam do Asus ZenBook S14 aqui dentro do estúdio, com um monte de luz aqui vindo da minha direção. Então, assim, não é o ambiente ideal, mas mesmo assim é um dos pouquíssimos notebooks que consegue fazer essa compensação e ainda mostrar aqui a parede de trás. Geralmente os notebooks só ofuscam toda a minha traseira aqui, enfim. Cara, excelente qualidade de webcam, de imagem e também de áudio. Só que o grande forte desse notebook tá no hardware dele. Como eu falei, eu não sei o preço ainda dessa versão. Eu vou chutar, tá? Que vai custar na casa dos, sei lá, 15 mil reais. Pode ser que impressione, e pode ser que venha por menos. E pode ser que tenha outras versões dele, não só essa versão com Intel Ultra 9, mas versões mais baratas, com Ultra 5, Ultra 7, enfim. Esses aqui é o Intel Ultra 9 da geração Panther Lake, a nova geração da Intel, de terceira geração. Existem vários processadores dessa nova geração, inclusive alguns que tem o X no nome. Esses que tem X são muito mais fortes, e daí sim equivale a uma 4060, às vezes até mesmo a uma 4070, dependendo da aplicação, até mesmo para games, tá? Nesse caso não é um X, é o Intel Ultra 9 apenas, existe também o Intel Ultra X9, entendeu?
mas esse aqui é um Ultra 9. O que não quer dizer que é um processador ruim. Por mais que não seja um X, ainda é muito forte. E aqui dentro nós temos 32 GB de memória RAM. Não dá para fazer upgrade, ok? Então a memória RAM é soldada, mas você consegue fazer upgrade de SSD caso você queira. Dá para você trocar esse SSD dele. Então, 32 GB de memória RAM, o Intel Ultra 9 386H de terceira geração, Panther Lake com 16 núcleos. E a GPU dele é uma Intel Graphics, né? Essa Intel Graphics utiliza a memória RAM compartilhada aqui do computador como VRAM. Nesse caso, está setado com 18 GB de VRAM, o que é muito bom. Além disso, como eu falei, você tem as outras opções de Intel Panther Lake com X ali no nome, que tem uma placa de vídeo integrada boladona, cara. É muito top mesmo. A gente ainda não testou no canal, mas vamos testar em breve. Mas com esse processador aqui, com esse conjunto que nós temos aqui, esse notebook é mais forte do que o MacBook Pro com chip M4. Olha, eu vou começar mostrando o MacBook Air com chip M4, que é um notebook que custa na faixa dos R$7.000 e é feito para trabalho. Acho que é um grande concorrente desse daqui, tá? O MacBook Air com chip M4, e um teste que a gente faz aqui do After Effects, que o Vitor, editor do canal, faz, conseguiu renderizar um projeto de 2 minutos do After Effects em pouco mais de 17 minutos. Vocês estão vendo aí o resultado. Muito bem. Já depois a gente testou o MacBook Pro com chip M4 base. O MacBook Pro com chip M4, como ele tem ventoinha, resfriamento, ele consegue extrair muito mais da potência do chip M4. Ele renderizou esse mesmo projeto em 6 minutos, o que é um tempo muito menor do que o do MacBook Air, certo? Bom, agora olha o resultado que esse notebook aqui conseguiu, mas antes disso, também vê como ele se sai na hora de editar um vídeo real também. E bom pessoal, estamos aqui com o Asus ZenBook S14, esse daqui em específico com o Core Ultra 9 Panther Lake, né, de última geração aí. Vamos ver como é que ele vai estar saindo aqui no Premiere, um vídeo aqui em 4K, 20 minutos de arquivo aqui. Esse vídeo inclusive foi postado no canal. E vamos ver como é que ele vai sair rodando aqui, esse vídeo aqui, com bastante efeito. Vamos testar ele aqui na prática, tá abrindo aqui o projeto. E bom, tá com o projeto aberto aqui. Eu vou dar um play na timeline pra gente ver, ó. Provavelmente vai estar rodando. Ah, perfeito. Rodando super bem. Eu vou colocar nessa parte aqui que tem um pouco mais de efeito. Coloquei alguns efeitos aqui, ó. Esses são efeitos de transição meio pesados, mas nossa, tá indo perfeitamente bem aqui. Muito bem. A parte da transição aqui é um pouquinho pesada também. Tranquilo, com a animação de like aqui também. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns efeitos aqui na timeline, bem pesados aqui, uma região aqui com bastante efeito. E vamos ver se ele vai rodar, né? Para testar o extremo mesmo dele aqui. E vamos ver como é que ele vai se sair. E bom, pessoal, eu coloquei aqui alguns efeitos, tá? Bem junto aqui, vários efeitos. Tudo aqui, ó, dentro dos takes tem muito efeito aplicado aqui. Vamos ver se ele vai aguentar, né? Ele tá no preview aqui 1/2, né? Depois eu vou colocar no full pra gente ver como é que ele vai se sair também. Mas vamos lá, vamos dar um play aqui. Vamos ver como é que ele vai se sair. Provavelmente até trave um pouquinho. Não, tá indo muito bem, inclusive. É que tem muito efeito aqui aplicado, tá? Ficou até meio estranho aqui, mas ele tá indo muito bem, tá levando muito bem, tá cheio de efeito aplicado aqui. Muito bom. Perfeito, assim. Os efeitos de texto aqui são bem pesados também. Eu vou voltar aqui, eu vou colocar no full pra gente ver como é que ele vai se sair aqui também, tá? Vamos lá, vamos dar um play aqui no full pra gente ver. No full ele já deu uma puxadinha aqui, né? Se a gente der um pause, play de novo. Realmente tá cheio de efeito aqui, muito efeito aplicado. Realmente no full aqui ele puxa um pouquinho, tá? No full aqui ele dá uma pegadinha aqui, uma travadinha, mas ninguém edita no full aqui também, né? No 1/2 ele se sai muito bem, perfeito. Aqui, ó, ótimo, cheio de efeitos aqui. Mas vamos ver como é que ele vai se sair no After Effects. Vamos lá. E bom, pessoal, agora com o After aberto aqui, vamos ver como é que ele vai se sair. É um projeto de 2 minutos, cheio de efeitos que a gente usa aqui no canal mesmo. Ele abriu aqui no Quarter, né, que seria 1/4 do Premiere. Vamos dar um play aqui assim mesmo para ver como é que ele vai sair. Já deu até um pré-render rapidinho aqui. Ele realmente está indo bem rápido. Vamos ver como é que ele vai sair. Aparentemente,
Aqui já tá com pré-render, né? Vamos ver como é que ele vai sair aqui no cantinho. Que a partir daqui ele já vai alcançar. Vamos ver como é que ele vai sair, ó. Aparentemente tudo muito bem. Aí, beleza. Agora começou a diminuir um pouquinho, ó. Que ele tá acompanhando o pré-render aqui. Mas dá até pra fazer algum projeto assim, um projeto leve. Mas dá pra fazer sim. Vamos colocar numa resolução um pouco mais alta aqui de preview. Vou colocar no half, que seria o 1/2 aqui, né, do Premiere. Vamos dar um play pra ver. Acompanhando o pré-render aqui. Ó, deu até um aviso aqui. Ok. Ele dá uma leve engasgadinha aqui, mas ele está acompanhando o pré-render aqui, né? Como eu disse aqui. Então agora vamos fazer o render aqui desse projeto e vamos ver quanto tempo ele vai levar para renderizar esse projeto aqui. E bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar o render aqui. Eu vou começar ao mesmo tempo que eu vou clicar aqui, eu vou dar o start. 3, 2, 1 e foi! Beleza. Começou aqui. Vamos ver quanto tempo ele vai levar para finalizar o render. 3 minutos e 32 segundos. A gente até tentou fazer esse teste antes, só que o notebook tinha acabado, a gente tinha acabado de configurar o Windows, tinha muita coisa para atualizar e ele tinha dado 12 minutos e alguma coisa, muito tempo, mas olha como é absurdo esse processador aqui, esse Panther Lake de última geração aqui, né, o Core Ultra 9, né? Então, esse é o recorde até agora do canal no After Effects, fez quase no tempo, do próprio tempo do vídeo aqui. Essa é basicamente a metade do tempo do MacBook Pro com chip M4 base, claro. Mas que ele deu inclusive 6 minutos. Aqui, 3 minutos e 32 segundos. Então, praticamente metade do tempo do MacBook Pro. Pois é, meus amigos. Pouco mais de 3 minutos e 30 segundos. Quase metade do tempo de um MacBook Pro com chip M4. E é o recorde do canal quando se trata de notebook com placa de vídeo integrada. É absurda a potência desse notebook. Porém, entretanto e todavia, você tem algumas limitações, principalmente no que se diz quesito a compatibilidade e também sistema operacional, né, que aqui no caso nós estamos falando do Windows 11. Do que eu estou falando? Basicamente, alguns aplicativos ainda não conseguem extrair 100% da potência desse processador e dessa placa de vídeo integrada. Então, quando a gente vai jogar, por exemplo, esse processador não é feito para jogar. E essa placa de vídeo integrada não é feita para jogar. Mas, obviamente, eu fui tentar abrir algum jogo para ver como ele se saía. Olha, o CS me impressionou, tá? O CS2 ele rodou sempre ali, na maioria dos casos, acima dos 100 FPS. Chegando até 170 FPS, dependendo do mapa e dependendo da situação, ficou bem jogável. Mas nada surpreendente. Porém, quando eu fui abrir um jogo mais pesado, como Homem-Aranha, ele ficou na média dos 40 FPS com Frame Generation ligado e tudo no mínimo. O que é um resultado até que ruim, a gente já teve notebooks bem mais básicos rodando até melhor o Homem-Aranha. O que acontece é que no Homem-Aranha, por exemplo, ele estava utilizando no máximo 45% do processador. E na maioria das vezes até mesmo abaixo de 40%. Isso porque esse processador não foi feito para jogar, muitos núcleos dele não servem para jogos, o jogo não está otimizado, o sistema não está otimizado para extrair esse 100% dessa potência do processador. Então quando você vai abrir jogos, o resultado não é muito bom. Cyberpunk, por exemplo, também não ficou muito jogável. Então assim, jogar não é o caso aqui. E alguns outros aplicativos, por exemplo, o Premiere Pro, apesar dele ter ido muito bem e ser um computador excelente para editar vídeo, ele não foi tão bem quanto ele poderia ter ido em testes que a gente fez aqui no Premiere Pro. Isso porque parece que o Premiere Pro ainda não está bem otimizado para as versões de driver dessa placa de vídeo integrada e desse processador, fazendo com que a gente não consiga extrair 100% da potência. O que eu estou falando para você é o seguinte, eu fiz alguns testes de render aqui do Premiere, por exemplo, aquele vídeo de 3 minutos que a gente sempre faz o render. Olha, ele renderizou em mais de 2 minutos esse vídeo, sendo que o MacBook Pro com chip M4 renderizou em 1 minuto, menos de 1 minuto e 30 segundos, né, como vocês estão vendo aí. Bom, ele já se mostrou mais forte que o MacBook Pro com chip M4 no After Effects, mas no Premiere, como essa compatibilidade ainda não está valendo muito, ele ainda não conseguiu extrair 100% da potência, tá? Mas, fato é, brutamente falando, o notebook é bruto e é mais forte que um MacBook Pro com chip M4 base, e digo até que talvez chegue perto aí de um MacBook Pro com chip M4 Pro em algumas situações. É muito brabo. Para você ter noção de comparação, esse tempo de renderização do After Effects que ele conseguiu vai equivaler a um notebook com a RTX 4080, tá? Então assim, 4070 Ti a 4080, então é muito top para trabalhar.
excelente. Eu só não posso falar se vale a pena ou não, porque eu não sei o preço. Mas que é um baita notebook para trabalho. Isso não tenho o que falar. Ah, e além de tudo isso, a bateria é incrível, tá? É realmente impressionante. A Asus diz que dura até 27 horas se você estiver reproduzindo um vídeo em Full HD com o brilho na metade e com o Wi-Fi desligado. A verdade é que essas 27 horas é só utopia, né? Mas na prática mesmo, você consegue facilmente 15 horas de uso com esse notebook. É impressionante. Isso, é claro, no uso mais básico, né? No uso mais avançado, ainda assim, você pode chegar nas 10 horas. Olha, eu fiquei com o CS aberto aqui por mais ou menos 40 minutos e ele gastou só 20% de bateria. Então é realmente muito boa essa bateria, tá? É claro que depois de um tempo ela começa a gastar mais, então eu teria que fazer esse teste completo pra gente ver quanto tempo de gameplay daria pra dar, mas assim, eu acho que daria pra jogar um CS por umas 3 horas aqui, cara, o que é impressionante. São 77 watts hora de bateria. O carregador que vem na caixa, como vocês viram, tem 65 watts, mas ele carrega até 100 watts, pelo menos nos meus testes eu consegui carregar ele com 100 watts, tá? Ah, e lembrando, essas portas aqui, ó, são Thunderbolt, tá? Ele tem duas USB-Cs Thunderbolt, além, é claro, dessa saída HDMI, USB, entrada de saída de fone de ouvido e microfone, e na outra lateral ainda tem uma USB tipo A. Baita notebook legal, o Windows só precisa melhorar um pouco mais para poder ficar menos bugado, para poder conseguir extrair mais dessa potência, e os drivers precisam atualizar também, e o preço dele precisa vir agradável. É melhor que o MacBook Pro com chip M4? Com certeza. Mas o MacBook Pro com chip M4 a gente encontra no Shopee por 10 mil reais, então se esse carinha aqui vier muito caro, talvez não valha a pena. Enfim, link dele tá aqui na descrição, porque quando lançar o vídeo ele já vai ter lançado, e aí a gente vai ver se vale ou não vale a pena. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeo dele, ou é claro, de outros notebooks com esse processador, ou com esses processadores Panther Lake da nova geração, que eu acho que vai dispensar muita placa de vídeo pra muita gente. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, galera, valeu e falou!